Capítulo 13. Sono REM não é sonho. Contemplar o funcionamento dos mecanismos descritos nos capítulos anteriores permite entender por que o sono é cognitivamente tão importante, mas não ajuda a decifrar o sentido íntimo e potencialmente significativo do ato de sonhar. Íons, genes, proteínas, de fato, têm uma história movimentada através da noite, mas não precisamos saber da existência deles para que funcionem em nós. Tampouco saber deles explica o conteúdo onírico. Os eventos do sonho não ocorrem apenas no nível de moléculas, sinapses ou células isoladas, mas principalmente no âmbito de complicadíssimos padrões de atividade elétrica, propagados através de vastas malhas de neurônios que operam na representação de objetos sob o mundo de regras muito peculiares. Quando dois neurônios se ativam sincronicamente a ponto de serem gerados disparos neuronais em um terceiro neurônio, ocorre uma associação no nível celular. Quando palavras se associam por congruência semântica, sintática ou fonética, ocorre uma associação de outra ordem, psicológica, que por sua vez é implementada através de uma pletora de associações celulares. O espaço das representações mentais não se confunde com a malha neuronal, porque é uma propriedade emergente dela, assim como o movimento sincronizado de um grande cardume resulta da interação de todos os peixes, mas não pode ser explicado pelo que se passa em cada peixe individualmente. A mente opera através de leis simbólicas próprias: associação, deslocamento, condensação, repressão e transferência, que se ancoram microscopicamente nos mecanismos de plasticidade sináptica apresentados nos capítulos anteriores, mas de certo não se reduzem a eles. Quando a ciência negava o sonho. Hoje já não resta dúvida de que, para além do papel do sono no processamento de memórias, os sonhos têm significados específicos para os sonhadores. Essa verdade tão evidente para quem presta atenção aos próprios sonhos foi negada de múltiplas maneiras distintas por diversos cientistas e filósofos anti-freudianos que brandiram o sono REM como evidência cabal da irrelevância onírica. Por que perder tempo investigando registros subjetivos de alucinações noturnas quando existe um estado fisiológico mensurável ao alcance de qualquer pesquisador sério minimamente equipado? Porque toda a segunda metade do século XX, esse sofisma foi usado para esvaziar o entusiasmo da pesquisa onírica, cada vez mais reputada como não científica. O esvaziamento do sonho se deu em favor da investigação estritamente neurofisiológica das propriedades do sono REM. Como que num passe de mágica, ao contrário, todo o mistério milenar dos sonhos deixou de ser problema digno de estudo. Sonhos seriam assunto para charlatões, cartomantes, sacerdotes, psicanalistas e outros profissionais da metafísica. O ganho secundário dessa opção pela ignorância foi tranquilizar o público quanto ao caráter bizarro e muitas vezes constrangedor do enredo onírico. Os sonhos seriam meros epifenômenos sem sentido do sono REM, subprodutos aleatórios de uma realidade subjacente estritamente fisiológica e, portanto, sem qualquer significado psicológico. O que aconteceu com os estados da relação entre sono REM e sonho é apenas um exemplo particular de um fenômeno mais geral da ciência.
No afã de enfrentar uma questão difícil, os cientistas muitas vezes caem no erro de proclamar sua inexistência. Isso acontece até hoje com o problema da consciência, que para muitos psicólogos e filósofos se resolve facilmente reduzindo a subjetividade da consciência a um conjunto de operações neurais objetivas. Aconteceu também com a geneticista Barbara McClintock, 1902 a 1992, que descobriu a transposição de genes estudando a gigantesca variedade de padrões de coloração do milho. McClintock documentou em detalhes a existência de misteriosos saltos genéticos dentro do genoma do milho com a inserção, deleção e translocação de genes entre cromossomos. Mesmo assim, ela foi completamente desacreditada e parou de publicar seus resultados em 1953. Com o tempo, as pesquisas convergiram para validar a transposição genética em animais, plantas, fungos e bactérias, tornando sua obra assunto obrigatório em qualquer livro-texto de genética. McClintock foi reconhecida em 1983 com o primeiro prêmio Nobel dado exclusivamente a uma mulher. Mas voltemos à distinção entre sonho e sono REM. Ainda que ingênuo, o argumento da irrelevância de um diante do outro prosperou no campo biomédico e se espalhou amplamente pelo público leigo através da mídia, isolando as vozes discordantes que se manifestaram insatisfeitas com o empobrecimento da discussão. A posição reducionista se tornou hegemônica e assim se manteve até o final do milênio, quando precisou enfrentar a primeira contestação empírica. A longa espera de quase um século após a interpretação dos sonhos de Freud valeu a pena, pois as novas evidências não poderiam ser mais esclarecedoras. A difícil tarefa de resgatar o sonho como fenômeno psicológico autônomo, expressão individual de processos adaptativos dignos de interesse científico, coube ao neurologista e psicanalista sul-africano Mark Solms, nascido na Namíbia, pós-graduado na Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo, treinado no Institute of Psychoanalysis e com longa experiência de pesquisa na University College London e no Royal London Hospital. Solms maturou por muitos anos uma pergunta excelente: existiriam pessoas incapazes de sonhar mesmo durante o sono REM? Intrigado e incomodado com o viés ideológico do debate, Solms decidiu testar a hipótese de que sono REM e sonho são fenômenos distintos e, portanto, devem corresponder a diferentes mecanismos cerebrais. Para isso, investigou casos neurológicos em busca de lesões cerebrais que, por azar do destino, fortuitamente pudessem dissociar o sono REM do sonho. Ocorre, entretanto, que as lesões neurológicas típicas não se parecem com as lesões cirúrgicas experimentais feitas em condições controladas de laboratório. São cicatrizes únicas, complexas e particulares, produzidas por acidentes tão idiosincráticos quanto a marca que deixam nos sobreviventes. Buscar um perfil de lesões capazes de abolir o sonho sem afetar o sono REM deve ter parecido a Solms tão difícil quanto procurar uma agulha no palheiro. A multiplicidade de particularidades em cada caso há de ter sugerido a princípio a inexistência de qualquer ordem ou padrão. Para entender de onde Solms obteve a paciência e a visão panorâmica para gradualmente construir a resposta à sua pergunta, é preciso compreender melhor o personagem. Além de desenvolver interesses acadêmicos e clínicos, Solms é um sonhador ativo no campo de engenharia social. Após a democratização da África do Sul, ele voltou ao país e decidiu transformar em vinícola uma fazenda pertencente à sua família por mais de 300 anos. Por compreender que a fazenda era habitada por camponeses descendentes de gerações de escravos, promoveu escavações para revelar o passado do território e compartilhou com todos os moradores sua propriedade.
com tanta firmeza de propósitos e imaginação, não é de espantar que Solms tenha coligido e comparado uma vasta coleção de casos neurológicos marcados por distúrbios da capacidade de sonhar, alguns deles clássicos bem conhecidos, outros verdadeiras raridades. Solms observou que diversos tipos de lesão cerebral são capazes de alterar aspectos do sono ou dos sonhos. Lesões profundas na ponte cerebral, capazes de reduzir ou mesmo eliminar o sono REM, quando não matam um paciente, raramente abolem a capacidade de sonhar. Lesões em regiões límbicas temporais causam descargas epilépticas que, por sua vez, provocam pesadelos recorrentes e estereotipados. Lesões em regiões límbicas frontais resultam em uma síndrome estranha. Os pacientes não só preservam a capacidade de sonhar, como passam a sonhar excessivamente, até mesmo a noite toda. Entretanto, perdem a capacidade de distinguir realidade de sonho. Uma entrevista clínica ilustra esse quadro. Paciente: eu não estava de fato sonhando de noite, mas meio que pensando em imagens. É como se meu pensamento se tornasse real, como eu pensasse em algo e então visse isso acontecendo diante de meus olhos. Então eu ficava muito confusa e algumas vezes não sabia o que realmente tinha acontecido, o que eu realmente estava pensando. Médico: você estava acordado quando teve esses pensamentos? Paciente: é difícil dizer. É como se eu não tivesse dormindo nada, porque tanta coisa estava acontecendo comigo, mas é claro que aquilo não estava realmente acontecendo. Eu apenas sonhava aquelas coisas, mas também não eram como sonhos normais. É como se essas coisas estivessem realmente acontecendo comigo. Um exemplo: tive uma visão de meu falecido marido. Ele veio até meu quarto, me deu remédio, falou algumas coisas carinhosas para mim. Na manhã seguinte, perguntei à minha filha: me diga a verdade, ele está realmente morto? Ela respondeu: sim, mãe. Então, deve ter sido um sonho. Outro exemplo: eu estava deitada na minha cama pensando. Eu simplesmente aconteceu que meu marido estava lá falando comigo. E então fui dar banho nas crianças. De repente, abri meus olhos. Onde estou? Eu estava sozinha. Médico: você tinha adormecido? Paciente: acho que não. É como se meus pensamentos se tornassem realidade. Após vários anos de pesquisa, Solms compilou 110 casos de pacientes com sono REM intacto do ponto de vista fisiológico, mas incapazes de relatar sonhos. Os casos incluíam a síndrome de Charcot-Wilbran, caracterizada pela dificuldade de reconhecer objetos e cenas visuais, agnosia visual e pela perda de capacidade de imaginar ou sonhar imagens visuais, descrita pioneiramente em pacientes com tromboses por Jean-Martin Charcot em 1883 e por Hermann Willebrand em 1887. Essa síndrome está associada a lesões temporo-occipitais e à preservação do sono REM. Esses pacientes não são capazes de relatar pensamentos e imagens, nem mesmo quando despertados no meio de um episódio de sono REM. Neles, o sonho está substituído por um estado de profunda inconsciência. Exames neuropatológicos por tomografia ou histologia revelaram uma descoberta espetacular. Em sua ampla diversidade, as lesões cerebrais dos pacientes se dividiam em dois grandes tipos. O primeiro compreendia a região de junção entre córtex parietal, temporal e occipital, conhecida por seu envolvimento no processamento visual, auditivo, tátil e semântico. O segundo tipo envolvia axônios ou corpos celulares de neurônios produtores de dopamina localizados em uma área pequena e profunda do cérebro, a área tegmental ventral, ATV.
Os neurônios dopaminérgicos dessa área distribuem seus axônios por vastas porções do cérebro e são os principais responsáveis pela sinalização neuroquímica que permite aos animais evitar a dor e buscar o prazer. Estudos recentes em roedores sugerem que a aquisição, processamento e a recuperação de memórias importantes para a sobrevivência do animal dependem da interação da ATV com o hipocampo e o córtex pré-frontal. A lesão da ATV ou de suas projeções axoniais abole completamente o sonho sem afetar o sono REM. Essas lesões também são seguidas por perda de motivação, falta de prazer e redução da intencionalidade na vigília. Isso ocorre porque na ATV é parte essencial do sistema de recompensa e punição do cérebro, uma estrutura cerebral que nos habilita a perseguir objetivos, evitar estímulos aversivos, satisfazer a libido e aprender com as experiências positivas e negativas. Esse sistema efetivamente nos permite ter, satisfazer e frustrar expectativas, sendo crucial para a expressão do instinto que nos faz lutar com todas as forças para sobreviver, mesmo em situações desesperadas. A formação da memória é um processo seletivo em que contingências de recompensa determinam qual memória será mantida e qual será esquecida. O sono desempenha um papel fundamental na manutenção da informação a longo prazo, beneficiando especificamente as memórias associadas à recompensa. A chave para a consolidação da memória durante o sono é a reativação de representações recém-codificadas, o que parece incluir neurônios dopaminérgicos. Para investigar os efeitos cognitivos da ativação do receptor de dopamina durante o sono, a equipe de Ian Bourne primeiro treinou voluntários de pesquisa a associar imagens visuais diferentes a recompensas grandes ou pequenas. Durante o sono subsequente, os pesquisadores administraram aos voluntários uma substância capaz de ativar o receptor de dopamina. 24 horas depois, os voluntários foram testados para verificar a recuperação das cenas já vistas quando mescladas com cenas novas, uma tarefa que requer hipocampos intactos para ser bem desempenhada. Quando receberam placebo, os participantes demonstraram aprender bem melhor as imagens associadas a grandes recompensas. Entretanto, quando o fármaco ativador do receptor de dopamina foi administrado, não se verificou nenhuma diferença entre as imagens associadas às grandes ou pequenas recompensas, gerando um déficit de aprendizado. Os resultados apoiaram a noção de que a consolidação preferencial das memórias associadas a grandes recompensas envolve uma seletiva ativação dopaminérgica do hipocampo. E assim, a pergunta improvável de Mark Solms acabou sendo respondida. Ao final desse processo, a agulha encontrada de tão pontiaguda furou e esvaziou o balão hiperinflado das teorias anti-freudianas que igualavam o sonho ao sono REM. A descoberta da autonomia do sonho em relação ao sono REM, a despeito do papel da dopamina na gênese de ambos, completou o longo percurso de uma hipótese intuída no final do século XIX, mas sem solução possível naquele momento em que os mecanismos químicos e anatômicos ainda eram totalmente ignorados. A proposição freudiana de que o desejo é o motor do sonho é muito mais factual do que seus críticos admitem. A aparência poética provavelmente contribuiu para mascarar a precisão cirúrgica da hipótese, pois foram necessários 100 anos de acúmulo de conhecimento sobre os mecanismos neurais da motivação até que a frase fizesse sentido biológico. O que a arguta observação irônica de Freud revelou, apenas pela análise dos comportamentos e memórias exteriorizadas por seus pacientes, foi a provável existência dos mecanismos que Solms afinal identificou.
Sonho é desejo porque ambos são dopamina. Essa conclusão tem relação com o fato de que a dopamina é essencial para a própria ocorrência do sono REM. Como vimos anteriormente, o envolvimento do sistema dopaminérgico de recompensa e punição na gênese do sonho representa uma refutação solene ao ataque de Karl Popper a Freud. Definitivamente, a teoria psicanalítica é testável. A partir dos achados empíricos de Solms, perderam fôlego diversos argumentos antifreudianos repetidos ao longo do século XX como bordões com verniz científico. Já não é mais possível, por exemplo, trivializar o significado rico e intrigante dos sonhos como inútil subproduto do sono REM. Tampouco é possível seguir aceitando que o sonho represente um encadeamento aleatório de imagens. A evidência aponta para um encadeamento imagético organizado pelo sistema dopaminérgico de recompensa e punição, um processo capaz de ensaiar, valorizar e selecionar comportamentos adaptativos, sem, no entanto, submeter o corpo a riscos, pois tudo é simulado no ambiente seguro e inofensivo da própria mente. Simulacro da vida. Essa teoria permite compreender melhor de onde provém a qualidade subjetiva dos sonhos, sem preocupados com pessoas e coisas interagindo em cenários complexos e nunca com os pedaços constituintes dessas representações. Ninguém sonha com uma cor específica sem forma, determinado ângulo em abstrato, certo contraste e nada mais. Isso indica que a experiência subjetiva do sonho não se explica apenas por ativação do córtex visual primário, que é a primeira parte do córtex cerebral a receber estímulos visuais e que processa atributos muito básicos de imagem, como posição espacial, contrastes de brilho, orientações e ângulos. O componente visual dominante para a maioria das pessoas pode gerar experiências subjetivas belíssimas, marcadas por cores e movimentos mesmerizantes. Apesar da hegemonia da visão, os sonhos podem envolver experiências mentais relacionadas a todos os sentidos combinados de diversas maneiras, segundo regras ainda pouco compreendidas. Sonhos auditivos, gustativos, táteis e olfativos existem e são notáveis, como se o espanto de sonhar fosse maior quando invade domínios para além da luz. Também existem sonhos caracterizados por forte sensação de movimento associados à representação motora e ao sistema vestibular, responsável pelo equilíbrio do corpo, pelo potencial de refletir todas as dimensões da experiência da vigília. O sonho é um desconcertante simulacro da realidade. Um sonho típico tampouco costuma apresentar partes de corpos com autonomia e protagonismo. Ninguém costuma sonhar com testas, narizes, lábios ou cotovelos separadamente. Sonhamos quase sempre com objetos inteiros, sejam pessoas, animais ou coisas, ainda que por vezes quimerizadas com pedaços emprestados de alguma outra representação completa de objeto, ou partida por evento dramático da própria narrativa. Se a forte reverberação elétrica durante o sono REM é a principal causa da vividez do sonho, sua ocorrência em diversas áreas corticais envolvidas na representação complexa de objetos visuais explica a qualidade igualmente complexa das imagens oníricas. O sonho não apresenta todos os níveis possíveis de representação sensorial, mas apenas os mais elaborados. O substrato neural dos sonhos são as regiões mais remotas do cérebro, aquelas mais distantes da periferia sensorial e motora e, portanto, mais capazes de associar e integrar informações compreendentes vastas
oriundas dos sentidos. Essas regiões compreendem porções multissensoriais do córtex cerebral, bem como uma intrincada circuitaria subcortical que inclui o hipocampo e a amígdala, respectivamente, envolvidos na aquisição de memórias declarativas e na valorização dessas memórias como recompensa e punição. Rede de modo padrão. São tantas as regiões ativadas durante o sono REM que é mais útil pensar nelas não como uma coleção de partes separadas, mas como um grande e complexo circuito cerebral. Curiosamente, esse circuito se sobrepõe com o que se conhece pelo nome de rede de modo padrão, em inglês Default Mode Network, DMN. Pessoas que sofrem lesões no córtex pré-frontal medial, uma região muito importante da DMN, apresentam grande prejuízo na capacidade de sonhar. Essa rede foi descoberta em 2001 pela equipe do neurologista norte-americano Max Reit, da Universidade Washington, no Missouri, sendo originalmente descrita como um conjunto de regiões que reduzem sua atividade durante a realização de tarefas voltadas para alcançar objetivos, mas se ativam quando o cérebro descansa, como um motor de carro em ponto morto. Durante a vigília, a rede DMN se ativa quando a pessoa está distraída sem fazer nada. Já durante o sono, os efeitos dependem do estado considerado, pois na atividade DMN diminui durante o sono de ondas lentas e aumenta durante o sono REM. A atividade da DMN durante o sono REM se alterna com a atividade de áreas corticais anatomicamente mais próximas dos órgãos sensoriais. Além disso, padrões semelhantes de atividades da DMN, ainda que atenuados e parciais, são observados durante o devaneio da mente desperta. Esses avanços da última década dão um sabor estranhamente refrescante ao verso 58 do Bhagavad Gita, obra-prima da literatura védica, datada entre os séculos V e II a.C., em plena era axial. Aquele que é capaz de retrair seus sentidos dos objetos dos sentidos, como a tartaruga retrai seus membros dentro do casco, deve ser considerado como verdadeiramente estabelecido no conhecimento. Quando retraímos nossos sentidos para sonhar, a grande parte do cérebro que se ativa é a DMN. Seria então de se esperar que modelos farmacológicos do sonho, como a ayahuasca ou o LSD, aumentassem a atividade da DMN? Essa pergunta motivou a neurocientista Fernanda Palhano, à época doutorando no laboratório de Braulio Araújo, a investigar sinais de ressonância magnética funcional registrados de pessoas sob efeito da ayahuasca enquanto descansavam. Os dados publicados em 2015 na revista PLOS ONE foram bastante claros. No estado de quietude em vigília sob efeito da ayahuasca, diminuiu a atividade da DMN, bem como a força da conexão funcional entre as regiões que a compõem. Como um dos pesquisadores que participaram do estudo, fiquei bastante surpreso com o resultado, mas um resultado quase igual, usando psilocibina, já fora publicado na revista PNAS pela equipe britânica de Robin Cartwright-Harris, David Nutt e a grande pioneira de neurociência psicodélica, a condensa Amanda Fielding. Cerca de um ano depois, os mesmos pesquisadores demonstraram fenômenos bastante semelhantes usando o LSD. Curiosamente, o enfraquecimento da DMN se correlacionou positivamente com a diminuição das viagens no tempo realizadas pela mente. Araújo e Palhano acreditam que a chave para entender esse aparente paradoxo é a comparação com estados meditativos que também reduzem a atividade da DMN. Os psicodélicos e a meditação
compartilham muitas características psicológicas, como aumento da introspecção e da autopercepção no momento presente. A meditação foi descrita pelo monge budista Yongey Mingyur Rinpoche como a prática do descanso da atenção sobre o que estiver passando pela mente, sem a tentativa de interferir ou apegar-se ao fluxo de pensamentos e emoções. A diminuição da atividade da DMN durante a meditação tem sido associada a uma diminuição do devaneio. Esse não é o caso com psicodélicos, já que usuários experientes mostram mais devaneio, não menos. Por outro lado, a consciência do devaneio fica alterada em ambos estados. A atividade da DMN aumenta durante períodos de devaneio, mas diminui com a consciência de que a mente devaneou, como nas experiências psicodélicas. A experiência onírica parece ser mais relacionada com viagens no tempo autobiográfico, a mais ruminativa das experiências do passado do que as experiências psicodélicas ou meditativas. É como se tais experiências de contemplação levassem a uma alteração do ponto de vista, mudando a perspectiva de ator para a perspectiva de espectador atento, o que diverge da situação onírica. O fato de que a geração de sonhos depende do funcionamento do sistema de recompensa e punição reforça a teoria de que sonhos são simulações de situações relevantes para o sonhador. Sonhar com a conquista do objeto do desejo é um aspecto importante da vida onírica desde a mais tenra infância, como ilustra bem o sonho frustrado de ganhar um velocípede que relatei no capítulo 5. Ou o sonho alegre e simples do menino Dean na banheira no mesmo capítulo. Ambos são exemplos bem definidos do conceito freudiano de satisfação do desejo, em que a narração onírica representa a obtenção de alguma recompensa. A maior parte dos sonhos que temos, entretanto, se caracteriza pela busca frustrada de satisfação do desejo, em que a simulação da busca de objetivos vários se dá através das tentativas incompletas, imperfeitas e, sobretudo, mal-sucedidas. É notável a ocorrência de desejos frustrados nos enredos oníricos, como nos sonhos de ataque à geladeira em pessoas sob dieta alimentar, de consumo de drogas aditivas em pessoas sob abstinência, de liberdade no caso de pessoas encarceradas. Sonhar e imaginar são processos cerebrais semelhantes. Imaginar-se como personagem de um evento futuro tornou possível planejar ações eficazes sobre o que ainda vai acontecer. Experimentos realizados por vários grupos de pesquisa em psicologia, como o do norte-americano Daniel Shatter, na Universidade de Harvard, mostraram que a capacidade de imaginar o futuro está fortemente relacionada à capacidade de rememorar o passado. Essa descoberta remonta ao início dos anos 80, quando Schechter, que havia concluído o doutorado na Universidade de Toronto sob a supervisão do psicólogo russo Endel Tulvin, conduzia pequenas pesquisas sobre memórias episódicas em pacientes amnésicos por causa de lesões cerebrais. Um dia, apareceu para fazer o exame psicológico um paciente amnésico conhecido apenas pelas iniciais KC. O paciente apresentava uma vasta lesão nos lobos temporal e frontal e era completamente desprovido de memória episódica, incapaz de reportar qualquer acontecimento ocorrido em lugar e momento específicos. Para espanto de Tulvin e Shatter, KC também se mostrou incapaz de imaginar o futuro. Pesquisadores. Vamos tentar novamente a questão sobre o futuro. O que você vai fazer amanhã? Pausa de 15 segundos e um leve sorriso. KC. Não sei. Pesquisadores, você se lembra da pergunta? KC. Sobre o que vou fazer amanhã? Pesquisadores, sim. Como você descreveria seu estado mental quando tenta pensar sobre isso? Pausa de 5 segundos. KC. Em branco, eu acho.
O quadro neurológico do paciente Casey foi o primeiro de uma série de casos semelhantes e bastante surpreendentes, por contradizerem a intuição largamente disseminada de que passado e futuro são antônimos. Surpresa ainda maior se instalou em 2007, quando Dan Schechter e Donna Edis publicaram o primeiro estudo de imageamento cerebral comparando tarefas de prospecção do futuro e rememoração do passado. Ficou claro que as regiões cerebrais usadas para ambos os processos são praticamente as mesmas: hipocampo, pré-cúneo, córtex retroesplenial, córtex temporal lateral, córtex parietal lateral e córtex pré-frontal medial. É por isso que pacientes com lesões nessas regiões apresentam déficits de memória episódica e de imaginação de situações futuras. Reprogramação inconsciente de memórias. Em princípio, tal processo de simulação não precisaria ser consciente para gerar alterações adaptativas de comportamento. Em algum momento na evolução dos mamíferos, o sonho começou a ser positivamente selecionado como reprogramador inconsciente de lembranças, um mecanismo biológico para reativar, reforçar e editar memórias para depois testá-las em simulações de realidade bastante fidedignas. Muito tempo depois, já na linhagem dos nossos ancestrais hominídeos falantes, a capacidade de sonhar passou a ser ainda mais favorecida evolutivamente pela repercussão de sua rememoração verbal consciente sobre as ações de vigília não apenas do sonhador, mas de todo o grupo familiar exposto à narrativa matinal sempre renovada. Na relativa monotonia do Paleolítico, com a rotina da feitura de pedras lascadas e o transcorrer alongado das caçadas migratórias, os relatos oníricos devem ter sido um dos momentos mais estimulantes e esperados do cotidiano, plenos de esperança, mas também de pavor. Inúmeras são as culturas que solicitam e propiciam sonhos reveladores ou curadores, gerando expectativas em toda a comunidade que rodeia o sonhador. O imperativo coletivo de uma sociedade que crê na utilidade dos sonhos, de certo facilita sua lembrança e interpretação. O grande atraso da civilização urbana e tecnológica em reconhecer que os sonhos são adaptativos, isso é, que facilmente a adaptação do indivíduo decorre da memória da ciência em se debruçar seriamente sobre o tema, foi apenas em 2010 que Steve Gould e seu grupo demonstraram quantitativamente que sonhar com uma tarefa nova se correlaciona a um melhor desempenho subsequente nessa tarefa. Os participantes exploraram um labirinto virtual e mediu-se o tempo necessário para completar o trajeto. Em seguida, metade dos participantes foi dormir e a outra metade permaneceu em vigília. Cada um desses grupos foi subdividido pela ocorrência ou não durante o período de imagens mentais relacionadas ao labirinto. Após 5 horas, cada participante navegou novamente o labirinto, e os tempos para completar a tarefa foram comparados com as medidas anteriores. Para que os personagens acordados permanecessem acordados, houve pouca melhora no desempenho, independentemente do conteúdo imagético do devaneio, ou seja, aparecimento espontâneo de imagens relacionadas ao jogo foi irrelevante para os resultados. Entretanto, para os que dormiram, o conteúdo das imagens fez muita diferença. Aqueles que reportaram imagens oníricas relacionadas à navegação do labirinto completaram sua navegação bem mais rápido do que antes de dormir. Em contraste, participantes que não reportaram sonhos relacionados com a tarefa não tiveram nenhuma melhora no desempenho. Esse experimento foi a primeira demonstração de que o conteúdo do sonho, e não simplesmente o tempo transcorrido em sono REM, promove adaptação ao ambiente. Xamãs e psicanalistas sempre souberam disso? Na atualidade urbana, lembrar-se do sonho ao despertar exige bem mais do que mera vontade de lembrar.
Durante o sono REM, os níveis cerebrais do neurotransmissor noradrenalina são praticamente zero. A noradrenalina fortalece a evocação voluntária de memórias e, por essa razão, não é surpreendente que despertemos do sono REM com grande dificuldade de lembrar dos sonhos. Como vivemos numa sociedade que nada pede nem oferece a eles, levantamos da cama já com a necessidade de satisfazer desejos, fazer xixi, tomar café, abandonamos o fio da meada das lembranças dos sonhos recém-havidos e imediatamente pensamos para frente na linha do tempo. Começamos a projeção para o futuro, que consiste em examinar mentalmente o que precisamos fazer nesse novo dia. As memórias usadas para simular nossos planos de ação são fortalecidas pela liberação de noradrenalina, diretamente envolvida no processo de prestar atenção aos estímulos sensoriais aos quais somos expostos incessantemente durante a vigília. Assim, no intervalo entre a cama e o banheiro, se esvai a possibilidade de resgatar o sonho. Quando chegamos ao dentifrício, alguns minutos depois, a oportunidade de rememorar o último sonho da manhã já está completamente desperdiçada. A arte de sonhar. O sonho é construto fisiológico, uma trajetória específica de ativações mnemônicas orientada firmemente pela bússola do desejo, mas nem sempre capaz de gerar um encadeamento narrativo vigoroso, emocionante ou belo. Cada sonho é um ensaio em si mesmo, uma possibilidade de representações que pode fracassar na primeira imagem, tropeçar na primeira cena ou seguir em fabricação dinâmica até formar uma catedral de significados, com imensa liberdade de variações que vão desde o sonho das imagens imperfeitas e mortiças, bailado de sombras desandado em associações reprováveis, que pode causar surtos terríveis ou levar a situações tristes e lamentáveis, como também tecer enredos de profunda ressonância com as emoções vitais do sonhador, cheios de detalhes que encaixam comoventemente para gerar uma composição autoral e verdadeira sobre si. Por vezes, o sonhador interrompe o sonho, seja para atender seu bebê ou ir ao banheiro. Retoma a mesma narrativa onírica que vinha sonhando antes, como se fosse uma novela, uma sequência longa, complexa e articulada de cenas caracterizadas pela ação de personagens relacionados entre si, com missões e propósitos próprios. Nesses casos, fica evidente que existem coerência e organização entre as partes dispersas no tempo onírico, além de uma memória interna da experiência, de modo que o final do sonho pode remeter a propósitos definidos no início. Longe de ser um fenômeno bizarro, a retomada do fio da meada do sonho indica que ele é altamente não aleatório e possui emoções dirigentes que não mudam de um momento para outro. Um sonho bem formado é uma simulação adequada de busca bem-sucedida de uma recompensa inicialmente desejada, ou da fuga bem-sucedida de uma punição inicialmente temida, sem esquecimento no meio do caminho, sem perda de controle da volição, sem dissolução do desejo nem temor durante toda a trajetória. O cavalo louco sonha seu destino. A heróica e trágica história do povo Lakota exemplifica de forma emocionante a importância de alcançar sonhos bem formados. O início da narrativa Lakota remonta ao século IX, quando construtores de montes de barro com propósitos funerários e residenciais ocuparam os vales dos rios Mississippi e Ohio. Entre os séculos XVI e XVII, esse povo avançou em direção às grandes pradarias entre o rio Missouri e as Montanhas Rochosas, um imenso corredor repleto de búfalos do Canadá ao México. Ao sul, os Apaches
Navajos e comanches se tornaram hegemônicos. Ao norte, os Sioux, Cheyennes, Araparros, Crews, Cris, Kiowas, Pawnees e vários outros grupos dividiram belicosamente o território. Todos se aliaram e combateram entre si, sobretudo contra invasores brancos, franceses, espanhóis, ingleses e finalmente cidadãos dos Estados Unidos da América, num caótico processo de atrito cultural que pouco a pouco reduziu a maior parte das poderosas etnias ameríndias a escombros. As notáveis exceções foram os indígenas que aprenderam a dominar o cavalo, detentores de forças montadas comparáveis à dos hunos e mongóis, apaches, comanches e sioux. Este último é um nome pejorativo que significa pequena serpente ou inimigo, usada pelos brancos e por outros grupos indígenas para designar os Lakotas e seus primos Dakotas e Nakotas. Na primeira metade do século XIX, os Lakotas conquistaram grande parte do território setentrional. Sua cultura de combate e honra, marcada por ataques volantes para roubar cavalos e escalpos, era chefiada por guerreiros que frequentemente integravam sociedades secretas e praticavam uma religiosidade centrada em sacrifícios e visões oníricas. O início da guerra com o governo dos Estados Unidos aconteceu no Forte Laramie em 1854, meros 3 anos após a assinatura de um tratado de cessão de terras com 8 diferentes povos indígenas. Naquela ocasião, uma minoria de chefes mais velhos, entre os quais o venerável Urso Conquistador, fora usado pelo governo para tentar legitimar uma demarcação prejudicial aos Lakotas e aos Cheyennes. Esses povos jamais reconheceram os territórios cedidos aos Crews nesse tratado, uma vasta extensão de terras que incluía o vale do rio Little Horn. A tensão reprimida entre os Lakotas e os brancos explodiu depois que o índio matou uma vaca pertencente a um colono. À frente de 29 soldados, um tenente chamado John Grattan invadiu o acampamento com milhares de Lakotas para demandar agressivamente a entrega do responsável pela morte da vaca. Urso Conquistador tentou apaziguar os soldados enfurecidos, mas foi um dos primeiros a morrer fuzilado. A violência transbordou e em poucos minutos todo o pelotão jazia trucidado. O massacre de Grattan passou à história como a primeira vez que os Lakotas entraram em conflito aberto com o exército dos Estados Unidos. Muito provavelmente foi também a primeira vez que o poderoso guerreiro Nuvem Vermelha matou um homem branco. Representou ainda um excruciante batismo de sangue para um menino tímido chamado Entre as Árvores, que testemunhou todo o conflito de olhos bem abertos e ficou fadado, a partir desse episódio, a desempenhar um papel crucial naquela guerra. Nas semanas seguintes, as tropas retaliaram barbaramente, traumatizando cada vez mais o menino de pele clara e cabelos cacheados, até que, por fim, ele fez sua escolha, o caminho da vingança. O pai de Entre as Árvores o levou então até um lago sagrado para empreender uma jornada solitária de 4 dias, jejuando no cume do pico rochoso em busca de uma visão do próprio destino. Sonhou com um guerreiro a cavalo saindo de um lago como se flutuasse. O guerreiro usava roupas simples, não tinha pintura facial e usava como adornos apenas uma pena no cabelo e um seixo marrom atrás da orelha. Atravessava uma chuva de balas e flechas sem ser atingido, mas depois uma tempestade o engolfava e o povo erguia os braços para segurá-lo. Ao final do sonho, o guerreiro se desvencilhava e então um relâmpago o atingia, riscando seu corpo como granizo e sua face com um raio. Alcinegro relatou que seu primo, Entre as Árvores, sonhou e foi para o mundo onde não há nada além dos espíritos de todas as coisas. Esse é o mundo real que está por trás deste, e tudo que vemos aqui é como uma sombra desse mundo. Ele estava em seu cavalo naquele mundo, e
o cavalo e ele e as árvores e a grama e as pedras e tudo eram feitos de espírito, e nada era rígido, e tudo parecia flutuar. Seu cavalo ainda estava parado lá, e ainda assim dançava como um cavalo feito apenas de sombras. E foi assim que ele conseguiu seu nome, o que não significa que seu cavalo fosse louco ou selvagem, mas que em sua visão ele dançava ao redor daquele jeito estranho. Foi essa visão que lhe deu seu grande poder, pois quando ele entrava em combate só tinha que pensar naquele mundo para estar nele novamente, para que pudesse passar por qualquer coisa e não se machucar. A incrível visão entre as árvores foi interpretada por seu pai como evidência de que um dia o menino seria um grande guerreiro intocado por flechas e balas, desde que evitasse adornos, buscasse a simplicidade e nada tirasse de seu povo, nunca almejando recompensas da glória militar. Ao regressar ao convívio de seu povo, o menino adotou o nome de Cavalo Louco. Nos anos seguintes, ele cresceria e se fortaleceria até se tornar um dos mais fortes pilares da resistência indígena nas pradarias do norte. Para combater, cobria o corpo com pintas brancas como granizo. Em sinal de humildade e devoção, jamais usava cocar, e sim uma pena única. Com o tempo, Cavalo Louco se tornou o braço direito de Nuvem Vermelha e veio a ter papel central nas principais batalhas dos Lakotas contra a avalanche de invasores civis e militares. Movido por violentas emoções, Cavalo Louco virou o pior pesadelo dos brancos. Significados íntimos. A narrativa desenvolvida até aqui fornece ao leitor vários pontos de vista diferentes para a interpretação onírica. Embora não seja possível nem desejável reduzir sonhos a mecanismos biológicos como a reverberação elétrica, ao decifrar símbolos sonhados, é importante ter em mente que eles são gerados pelos níveis elevados de atividade elétrica do sono REM, mas regidos pelas expectativas e desejos do sonhador à medida que representações sensoriais e motoras são reativadas. Também é preciso lembrar que os enredos oníricos são escritos no banco de memórias através da expressão gênica disparada pelo sono REM, mantendo todos esses níveis em perspectiva, autônomos em seus próprios termos, mas articulados casualmente entre si, fica mais fácil entender por que a compreensão da motivação de um sonho exige o entendimento do contexto subjetivo do sonhador no tempo presente. Apenas nesse contexto é possível a interpretação onírica. Símbolos costumam ter significados muito provados, dados pelas redes de associação que unem sentidos por semelhanças conceituais ou fonéticas, por signos polissêmicos individuais que não se prestam ao uso de chaves gerais comuns a diferentes pessoas ou culturas. O sonho é um objeto particular. Um ambíguo sonho histórico ilustra bem as armadilhas de interpretação onírica, pois um oráculo mal decifrado pode levar a pistas erradas e resultados catastróficos. Pompeu Magno, 1106 e 1048 a.C., foi um poderoso general e cônsul romano que construiu um novo e imponente teatro para o povo e foi comparado a Alexandre Magno pelo biógrafo romano Plutarco em 59 a.C. Pompeu alinhou-se ao promissor político e militar Júlio César 100 anos antes de Cristo e casou-se com sua filha Júlia. No início, sogro e genro se ajudaram mutuamente, mas com o passar dos anos o poder de Júlio César cresceu, do Pompeu decaiu e os dois líderes se afastaram. A morte inesperada de Júlia desfez o laço familiar que ainda unia os generais. Pompeu aliou-se aos senadores conservadores contra o populismo de Júlio César e começou a incubar-se a guerra civil. Quando César cruzou o rio Rubicão e marchou em direção a Roma, Pompeu fugiu com suas roupas para a Macedônia. Entretanto, um ano depois, Júlio César atravessou o mar Adriático no encalço dos fugitivos até encontrá-los na Grécia Central.
Do alto de uma ampla colina, os 45.000 soldados de Pompeu, descansados, bem equipados e supridos de víveres, observaram na planície abaixo 22.000 soldados de Júlio César, cansados e esfomeados da viagem. Mesmo assim, Pompeu considerou evitar o combate aberto e simplesmente matar o inimigo de fome. Na noite anterior à batalha decisiva, o velho general tivera uma poderosa visão onírica que o deixara hesitante. Sonhou que estava no interior do teatro que havia construído em Roma, oferecendo despojos de guerra a Vênus Vinctrix, a deusa da vitória. Sob aplauso intenso da multidão, embora o sonho aparentemente prenunciasse uma retumbante vitória, Pompeu não dormiu tranquilo. Afinal, não era própria da Vênus que a família de Júlio César alegava descender? Seriam os despojos de guerra uma representação não do que o sonhador conquistaria em combate, mas daquilo que estava prestes a perder para sempre? Ao amanhecer, sem saber se o sonho era sugúrio divino ou satisfação de um desejo desesperado, Pompeu vacilou ao dar a ordem para iniciar a luta fatal. A batalha quase não chegou a ocorrer porque Júlio César, reconhecendo a superioridade numérica do inimigo, começou a retirar as suas tropas. Entretanto, a sorte já estava lançada, ao menos nos corações e mentes dos seguidores de Pompeu, que já se ocupavam festivamente da partilha de cargos da República. Ávidos pelos despojos de guerra e embriagados pela confiança cega nos números, empurraram Pompeu para o conflito subitamente. Seus homens deixaram suas posições estratégicas sobre a colina e iniciaram o ataque. Mas apesar de contarem com o dobro de soldados de infantaria e 7 vezes mais cavaleiros, foram fragorosamente derrotados pelos duríssimos veteranos de César. Em pânico, Pompeu abandonou seus próprios homens no campo de batalha e fugiu disfarçado a bordo de um navio. Ao desembarcar em Alexandria, foi assassinado a apunhaladas por um centurião romano e prepostos do rei egípcio Ptolomeu XIII, que estava ansioso por agradar o lado vencedor. Quando César chegou a Alexandria, recebeu a cabeça de seu ex-genro num saco. Ao contrário do que esperava o governante egípcio, o romano recusou a abri-lo e mandou executar os responsáveis pelo crime. Em seguida, depôs Ptolomeu XIII e teve um filho com Cleópatra, irmã do rei deposto. Ordenou que a cabeça de Pompeu fosse enterrada sob o templo da deusa Nêmesis, incumbida de punir a arrogância, e regressou a Roma para assumir mais poder. Foi o começo do fim para a República Romana.